E aí, pessoal, eu sou Gisele Govi e você está assistindo a Leitura Viral. Hoje vou mostrar pra vocês todas as leituras que eu fiz até agora nesse ano de 2024 e agora, enquanto eu gravo esse vídeo, estamos no final de março. Vou comentar aqui pra vocês em ordem de leitura, tá, dos livros que eu li até agora. E no final do vídeo eu vou contar pra vocês quais foram os melhores, os que eu mais gostei, que dei 5 estrelas e recomendo muito. Então eu comecei o ano com Tudo é Rio, da Carla Madeira. Será que ele consegue ficar aberto aqui, assim? Esse livro, ele tá hypado mais ou menos desde 2022 por ali. 2023 foi o seu pico e até hoje as pessoas falam muito dele. E o mais interessante de tudo é que esse livro foi lançado em 2014. Essa história, ela vai trazer o arco central de 3 personagens principais, que é a Lucy, ou Lucy, a Dalva e o Venâncio. Você já começa a história conhecendo ali um pouco da Lucy, que ela é uma mulher, uma garota de programa. Não é exatamente garota de programa, mas é ao mesmo tempo, só que eu não vou falar muito porque senão, né, podem me boicotar aqui no YouTube. O YouTube acho que pode barrar, enfim, mas é nessa pegada aí você vai entendendo o que levou ela, as motivações, enfim, pra ela decidir seguir com a vida, né, profissionalmente falando dessa forma. E também já traz um questionamento. A gente já sabe que a Lucy, ou Lucy, enfim. Aí é porque no audiobook é Lucy, e enquanto eu lia Lucy. Então, às vezes, minha cabeça confunde um pouco. Mas, enfim. No início, já te entrega a informação que ela está apaixonada pelo Venâncio. E o Venâncio, ele é marido da Dalva. E ele é perdidamente apaixonado pela Dalva. E é um casal que tinha uma fama muito bonita. De um casal que se amava muito, enfim. E aí você começa a se questionar. Como que chegou a esse ponto? O que aconteceu pra Lucy se envolver com o Venâncio e ela se apaixonar por ele, sendo que ela nunca se apaixonou por ninguém, não sei o quê. Então já traz ali um mistério. Só que a história não é nada só sobre isso. E eu não vou falar mais porque senão vai dar spoiler, e eu confesso pra vocês que quando eu li, e quem me acompanha sabe que eu não gosto muito de saber muito da história. Tem livro que eu nem leio a sinopse, como foi o caso deste. Eu só sabia que ele tava muito hypado, fiquei curiosa e pensei, vou dar uma chance. Eu li sem saber de nada, nada, e foi surpreendente. Essa história aqui já começa que ela vai trazer muitas reviravoltas, além de toda uma construção familiar. Você vai conhecendo cada personagem introduzido nessa história, que são pessoas que moram no interior, sabe, do país. Então, ela é uma história muito crua, além de ser muito envolvente e te trazer vários aspectos de vida. Onde é que eu tava? Ela vai te trazer vários aspectos de vida que vai te fazer questionar. Vai te trazer muito questionamento moral, vai te trazer muito questionamento acerca das ações dos personagens, acerca do seu entendimento dos personagens. Você vai começar a se questionar se você tá sendo compreensivo demais com essas pessoas, ou se você realmente entende elas, mas ao mesmo tempo, moralmente falando, é complicado. Então, assim, não é um livro que é pra todo mundo. Ele aborda alguns gatilhos, inclusive, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês ficarem atentos. E aborda questões muito complexas. Então, esse livro aqui, quando você lê, você enxerga muito bem as pessoas. Você visualiza essas pessoas. Você vê que elas são seres humanos com falhas, com erros, com acertos, enfim. E é muito louco acompanhar tudo isso, principalmente porque, apesar de ser 3 personagens principais, tem outras pessoas em volta ali. E todas essas pessoas são muito bem desenvolvidas também. Então, apesar de ser uma ficção literária, são pessoas que parece que você consegue enxergar na sua frente. E lá no fundo a gente sabe que muito do que essas pessoas passam e vivem é a realidade de muita gente aqui no Brasil, sabe? E esse livro acabou, infelizmente, trazendo uma polêmica, não o livro em si, mas as pessoas que leram. Por isso que eu digo que não é pra todo mundo. Tem muita gente que odeia esse livro, inclusive, porque começaram a trazer uns tópicos, assim, muito esquisitos. E parece que faltou um pouco de interpretação quando leram, sabe? Mas isso pode ser uma pauta pra um outro vídeo, que aí a gente já debate mais um pouco, se vocês quiserem. Deixem nos comentários se vocês quiserem um vídeo só sobre esse livro, que eu posso trazer minha opinião, eu posso trazer as críticas que as pessoas fazem, eu posso debater sobre essas críticas também, porque tem muito ponto aqui que é coisa séria, e as pessoas acabam lendo, interpretando de outra forma e começam a criticar de uma maneira que, assim, não é uma crítica construtiva ou uma crítica que faz sentido dentro dessa história. Parece que é aquele tipo de crítica rasa, vazia, sabe? E é isso que acabou se tornando muito polêmico. Caraca, essa chuva tá me boicotando, meu. A previsão do tempo diz que o céu fechou. Enfim, são muitos e muitos detalhes acerca deste livrinho aqui, que inclusive ele não é tão grande assim. Esse livro você consegue ler em 1 dia, 2 dias, e eu confesso que eu li ele muito rápido e minha nossa. Eu li ele esses dias, eu tenho vontade de reler, só que com calma, porque é uma história assim que
você fica viciado, envolvente, aí quando vê já acabou e você fica, o que aconteceu? Como assim? Não, eu quero mais. Então eu recomendo a você que se você for ler, né, se interessar, que você leia com calma, sem pressa e aproveite essa história, tá bom? Esse livro aqui tava na minha meta de leituras pra esse ano de 2024, pra quem assistiu o vídeo. Então aqui, ó, check na leitura. E agora vamos para a segunda leitura que eu fiz esse ano, No Tempo dos Feiticeiros, da Cressida Cowell. Ela é a mesma autora de Como Treinar o Seu Dragão, e esse foi meu primeiro contato com a escrita dela. E essa autora, apesar de ser escritora, né, de Como Treinar o Seu Dragão, eu nunca li Como Treinar o Seu Dragão, para dar mais opiniões. Só li esse livro dela, mas vamos lá. Esse livro aqui, ele é uma releitura. E eu fiz uma lista também de releitura para o ano de 2024, livros que eu gostaria de reler. E esse aqui estava na lista, então mais um check. Com licença, tudo é Rio, vou colocar ele em cima de vocês. Esse livro, a primeira vez que eu li, foi lá pra 2018, 2019. Simplesmente ele tava baratinho na livraria quando eu passei assim e resolvi levar porque eu achei a capa bonitinha. E como eu falei, né, eu também não gosto muito, assim, de ficar sabendo muito da história, não sei o quê. Só às vezes quando eu tô muito curiosa, mas a maioria das vezes eu realmente evito saber algumas coisas. Então quando eu li esse livro, eu não sabia muita coisa dele. E, na verdade, ele é um livro infanto-juvenil. Eu descobri depois que eu comprei quando eu fui ler. O que acontece nessa história é o seguinte. Nesse universo, os seres que convivem ali, eles acabaram entrando em guerra. De um lado, os guerreiros, que são seres humanos que possuíam o ferro. E do outro lado, os feiticeiros, que são os seres, né, que fazem magia, enfim. Eles entraram em guerra principalmente porque os guerreiros descobriram que o ferro é um ponto fraco, que anula a magia dos feiticeiros e, enfim, brigas territorialistas, essas disputas políticas, enfim, acabaram ocasionando meio que uma divisão de terras e tal, e uma rixa muito grande entre eles. Então, eles basicamente são povos inimigos. Em um determinado ponto dessa história, a gente acaba conhecendo vários personagens, e os personagens principais de um lado, dos guerreiros, simplesmente a filha da rainha, uma menina assim de mais ou menos 11, 12 anos. E do outro lado dos feiticeiros, o filho do rei, do mago, enfim, do maioral lá. Em um determinado momento, eles acabam cruzando o próprio caminho, só que lembrando que eles são inimigos. Então, apesar de eles serem crianças, um povo odeia o outro, né? Então, acaba acontecendo algumas coisas a partir daí. Como eu falei, é uma história infanto-juvenil, só que é uma história muito bem desenvolvida, muito bem escrita, por incrível que pareça, no sentido de não ser uma escrita boba, no sentido de não ser uma escrita inocente, sabe? É uma escrita que ela tá de acordo com a faixa etária que esse livro se propõe, mas ao mesmo tempo eu li sendo bem jovem adulta, enfim, e adultos também podem fazer uma leitura maravilhosa sobre esse livro, desse livro, no caso. Toda a história ali, todo o plot, todos os conflitos, enfim, eles serem muito bem descritos, muito bem desenvolvidos para uma história mais infantil, né? É um livro que ele também interage com você. Primeiro que você não conhece o narrador, é um narrador mesmo em terceira pessoa, e ele é meio que um personagem dessa história, só que você começa a leitura sem saber quem ele é, e ele te instiga isso. Ele fica tipo assim, será que quando você terminar de ler você vai saber quem eu sou? Você vai descobrir quem eu sou? Então, assim, o narrador ele já interage com você durante a leitura. Mas outra coisa muito legal também é que esse livro, ele é um livro ilustrado pela própria autora, Cressida Cowell, e as ilustrações também interagem com o texto, né? Então, às vezes você tá lendo ali e tem uma ilustração ali do lado e ela conversa com esse texto. Outra coisa também é que como é um universo que tem criaturas mágicas, né? Existe uma interação muito legal acerca disso no próprio texto, na formatação. O que eu quero dizer? As criaturas que são, por exemplo, os gigantes, são seres, né, enormes, grandes, gigantes, enfim. Quando eles vão falar alguma coisa, na parte que é descrito a fala deles, a formatação, ela tem um tamanho maior de fonte, então ficam em letras grandes quando esses personagens falam. Quando é um personagem bem pequenininho, uma fadinha bem pequenininha, por exemplo, tá difícil, meu. Quando é uma fadinha bem pequenininha, a letra acaba sendo bem menorzinha. Não ao ponto de você não enxergar, tá? Mas ela é menorzinha ali, acompanhando meio que o tamanho do personagem. Isso é muito legal. E também todo esse universo que a autora criou, você percebe que é um universo um pouco mais próprio dela mesmo, criado ali. Porque apesar das criaturas mágicas, elas já existirem, de certa forma, no nosso meio comum, né? De ideias, fantasioso, enfim, das lendas e etc. do que nós humanos conhecemos, ela traz esses personagens aqui, só que reformulados de outra forma, sabe? Por exemplo, bruxas. Existem bruxas nessa história, só que a aparência delas é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, entendeu? Então esse foi um livro que eu aproveitei muito lendo. Eu acho, inclusive, vou confirmar aqui na tela, que esse livro ele não foi continuado, a série não foi continuada depois do segundo volume aqui no Brasil. Tanto que esse próprio livro aqui, você não encontra mais ele na Amazon. Então eu acho que a Intrínseca realmente parou de publicar ele, mas tem até o segundo volume que eu estou doida pra comprar e ler. A próxima leitura que eu fiz foi A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune. E esse livro é em capa dura, como podemos ver, ficou em pé bonitinho. Esse livro aqui, eu meio que comprei
da seguinte forma. Eu cheguei a ver alguns booktubers falando bem dele, muito bem. Eu cheguei a colocar na minha wishlist por conta disso, mas eu não cheguei, tipo assim, a ser tão instigada ao ponto de já querer ler e tal, querer saber mais da história. Eu realmente só acabei colocando na minha wishlist, meio que pra pensar depois, sabe? Livros que talvez eu queira. E aí, um determinado dia lá na Amazon, ele ficou muito barato e eu nem sabia que ele era capa dura, inclusive. Aí eu vou comprar logo, tá baratinho. Aí eu comprei. E assim, é uma edição maravilhosa, é muito lindo. Eu acabei postando lá no Instagram do Leitura Viral antes de começar a ler. E algumas pessoas comentaram que gostou muito da leitura, enfim. Então eu nunca vi uma pessoa falando mal dele. Beleza, fui começar a leitura e eu tenho algumas ressalvas. A história aqui desse livro se passa numa sociedade em que existem também criaturas mágicas convivendo com os seres humanos. Só que é meio que como se eles fossem também, tipo, são pessoas que nasceram com certas características diferentes, né, voltadas aí para esse mundo mágico. E aqui a gente percebe que nessa sociedade, esses seres, eles são seres muito oprimidos, seres muito jogados na margem, seres realmente marginalizados. Então são seres que sofrem muito preconceito e eles sofrem muito na mão dos seres humanos. E o personagem principal aqui dessa história é o Linus, e ele é um assistente social que faz fiscalizações, relatórios, enfim, de orfanatos dessas crianças peculiares. Bem lá o orfanato da Senhorita Peregrine. E é meio a vibes mesmo, assim, eu lembrei um pouco, porque eu já li o livro da Senhorita Peregrine, mas enfim. O Linus é um cara, assim, por volta dos 40 anos dele, que ele trabalha há anos como assistente social, e ele vive uma vida muito pacata, meio que num conforto, sabe, em que ele não sai muito daquilo ali por escolha própria, mas ele acaba também não avançando na vida, ele não tem ninguém, é sozinho, não tem família, até que ele acaba recebendo uma proposta do alto escalão dos chefões dele para ele entrar em uma missão secreta, onde ninguém estaria sabendo sobre isso, apenas ele e os chefões, né? Em que ele teria que passar um mês em um orfanato que fica numa ilha, ele teria que ficar analisando ali a situação, o dia a dia, as crianças que estão nesse orfanato, o diretor, enfim, e fazer os relatórios semanais dele e ir mandando pros chefões. É isso que foi informado a ele, na verdade, no início, quando ele vai aceitar essa proposta, ele nem sabe mais ou menos o que tá acontecendo, mas ele meio que é tipo assim, obrigado, senão ele é demitido, uma coisa meio assim, sabe? Bem ameaça mesmo. E ele acaba tendo que ir pra esse orfanato, enfim, e é a partir daí que a história vai começar a se desenvolver. Vamos às minhas ressalvas em relação a esse livro? Como eu falei, muita gente estava falando bem dele. Quando eu comecei a leitura, eu senti a leitura um pouco lenta, e isso não tava me motivando muito a ler, sabe? Eu mantive meu compromisso com o livro, sabe? Quando você começa a ler o livro, você tem esse compromisso com esse livro, e você vai até ele pra começar a ler todos os dias, né? Mas, quando chega aquele momento da história que você tá tão envolvida, que você não vai até esse livro pelo compromisso. Você é além, você vai até esse livro porque você quer, porque você tá com vontade de saber o que vai acontecer, porque você quer voltar nessa história, sabe? Demorou um pouco pra acontecer isso comigo. Então, no início, eu me mantive na leitura mais pelo compromisso mesmo, porque realmente tava um pouco lento, uma coisa meio assim. Até que, com o tempo, fui pegando gosto, fui conhecendo mais os personagens, fui me apegando, e aí se tornou uma leitura bem mais prazerosa. Para além dessa ressalva, também tem uma questão. Na verdade, tem outras, mas enfim. Uma delas é que esse é um livro muito bem escrito, sabe? A escrita desse autor é muito boa, é um mundo muito bem desenvolvido, muito bem elaborado. Quais são as regras sociais que acontecem nessa sociedade acerca dessa diferenciação entre as pessoas, os seres humanos e os seres mágicos, sabe? As crianças, enfim, que estão nesses orfanatos. Qual é o tratamento que as pessoas fazem com essas crianças e com as pessoas também que têm essas características mágicas e tal, a questão do preconceito, né? É muito bem retratado aqui. E é um livro que ele retrata isso com cuidado e com seriedade, sabe? Essas questões de opressão, preconceito, enfim. Só que em alguns momentos, principalmente mais pro final, mas eu percebi isso ao longo do livro, existiam vários momentos que certas coisas eram um pouquinho clichê. E é aquele clichê mesmo. E aí eu fico confusa, porque assim, geralmente, quando um livro é clichê, ele se propõe a ser clichê, né? Ou é algum autor ou autora que não tem uma escrita ainda tão habilidosa, não sabe elaborar tanto ainda essa história, desenvolver tão bem a história e acaba caindo para algo mais comum, para um clichê, enfim. Então, eu pego uma história que ela é muito bem escrita, muito bem desenvolvida, trata assuntos com seriedade, sabe? E mesmo assim, acaba trazendo vários momentos, assim, muito clichês, falas clichês, enfim. Aí essas horas me quebravam um pouco, sabe? Outra coisa também é que em alguns momentos eu sentia que a leitura, a escrita, enfim, eram bem fluidas, mas aconteciam certas cenas, isso ao longo do livro, que pareciam cenas muito estrategicamente calculadas cada segundo, sabe? E pausa, que eu entendo que, obviamente, quando você tá criando uma história, você tá criando uma cena e você vai descrever essa cena em que você sabe o que vai acontecer nela por inteira, né? Mas existem formas de você escrever uma história sem que ela fique milimetricamente pensada e acaba se tornando algo não fluido, entende? Então chegou a vários momentos que eu li as cenas nessa história que parecia muito uma forçação, assim, porque não tava fluido
fluido, não tava natural. A forma como as coisas estavam se desencadeando, sabe? Às vezes era um diálogo entre muitas pessoas ali ao redor, e aí ficava uma coisa tão organizada, milimetricamente pensada e descrita, e aí fica uma coisa assim, não muito fluida. Então isso aconteceu bastante também durante o livro e acabou me incomodando pouco. Então, por conta disso tudo, esses foram aspectos que eu não curti muito nessa história, acabei me decepcionando um pouco. E eu criei expectativas sim com esse livro, é claro que as expectativas que eu crio acima de algo é uma responsabilidade minha, mas ela também não surge do nada, né? Se eu crio expectativa com algo, é porque, né, o exterior, ele me alimenta com isso. Eu decido se eu vou ser alimentada ou não, no caso. Eu acabei sendo, né, então, alimentada, eu decidi ser alimentada por essas expectativas, então as minhas expectativas eram altas pra esse livro. Pra mim não foi aquilo que eu realmente estava esperando, até mesmo na questão do plot, sendo bem sincera, assim, sabe? Quando chega aquela reviravolta, enfim, aquele mistério, eu pensei que ia ser algo muito mais elaborado, que fosse, sei lá, uau, e eu não senti que foi tudo isso, mas sou eu não sei se para outras pessoas seria da mesma forma, ou se você que já leu esse livro, não sei se foi a mesma coisa pra você. Deixa comigo nos comentários, mas sem dar spoiler. Mas enfim, no geral, é um livro que tem muita representatividade, isso foi muito lindo, tem muitos personagens maravilhosos e bacanas, e personagens engraçadinhos, enfim, principalmente as crianças. Foi muito legal conhecer esses personagens e entender melhor esse mundo. E assim, é um mundo em que quem sofre preconceito são criaturas mágicas, mas fica muito claro, subentendido certas coisas, sabe? Tipo, comparações que a gente pode fazer com a nossa própria sociedade, sabe? E eu, enquanto mulher LGBT, eu me entendi demais aqui. Porque na nossa sociedade a gente vê, né, que existem muitos grupos minoritários que são oprimidos, enfim, pessoas pretas, indígenas, LGBT, pessoas gordas, pessoas com deficiência, enfim. Então, tipo, existem muitos grupos na nossa sociedade que sofrem certos tipos de opressão. E a gente consegue se identificar aqui nesse livro por conta disso. Mesmo que o personagem nesse livro que esteja sofrendo preconceito seja um gnomo, sim, eu me identifiquei com o gnomo, tá bom? Então, é muito bonito isso. Eu continuo recomendando ele pra qualquer pessoa que for ler. Acho que ele é uma leitura que pode ser, sim, prazerosa. Até porque muitos desses pontos que eu pontuei que me incomodaram, podem ser que eles não incomodem, né? Outras pessoas, enfim. E o último livro que eu li até o momento foi no meu Kindle, tá? Olha a capinha dele como é bonitinha. Que foi O Herdeiro Roubado, da Holly Black. Pra quem já leu qualquer outro livro, né, dessa série do Povo do Ar, tem o No Canto Mais Escuro da Floresta e a trilogia, né, do Príncipe Cruel. Quem já leu, principalmente, na verdade, a trilogia do Príncipe Cruel e ainda não leu O Herdeiro Roubado, eu recomendo que você leia. Esse livro, ele vai se passar 8 anos após o final da trilogia, então assim que termina o terceiro livro, que é A Rainha do Nada, né? 8 anos se passam e aí vem a história que é contada aqui no Herdeiro Roubado. Eu, Gisele Govy, sou uma pessoa que eu não curto muito fanservice, sabe? Eu não curto muito quando um autor, algum artista, sei lá, qualquer pessoa no mundo criativo aproveita a onda, assim, de uma fama, de algum produto que ele tem e acaba criando mais coisas em cima disso, sabe? No sentido de, tipo assim, não que não possa, pelo amor de Deus, não me entenda errado. Eu acho que isso abre muita margem para que essas próximas produções, que acabam sendo criadas nesse ambiente mais presunçoso, sabe? Não sejam tão boas quanto as principais, as originais, enfim. E isso acaba estragando, sabe, a nossa experiência com o autor, com esse mundo, enfim, criado e etc. Claro que não é todo autor que faz isso de uma forma ruim, tem muito autor que consegue fazer isso de uma maneira extremamente incrível, que eu admiro demais. E por conta disso, quando eu descobri O Herdeiro Roubado, eu fiquei meio assim, será que eu leio, será que eu não leio? Aí o e-book ficou baratinho, aí eu resolvi comprar. Eu tava com muita saudade, assim, sabe? Eu não tô com os meus livros aqui do Príncipe Cruel, que eu já li 2 vezes, inclusive, a trilogia toda, que eu amo demais, eu tava doida pra reler de novo. Reler de novo é redundante, mas enfim. Aí o que acontece? Eu vou falar aqui um pouco da história sobre o que se trata nesse livro do Herdeiro Roubado pra você que já leu a trilogia do Príncipe Cruel. Se você não leu, você pode parar nessa minutagem por aqui que tá na tela, pra que você, né, continue o vídeo e não receber nenhum spoiler, enfim, porque realmente é uma história que se passa depois, né, e tal, então acho que não seria muito legal você tá sabendo esses detalhes, entendeu? Realmente não seria muito legal. Mas uma coisa que seria legal é se você deixar o like aqui no meu vídeo. O que você tá esperando pra deixar o like? Por favor. Agradeço demais. Mas enfim, continuando. Pra você que já leu, essa história ela vai se passar 8 anos após, né? Aí, quando a Jude e o Cardan já estão no reinado de... Reinaldo? No reinado de Elfheim. Quem é Reinaldo? E agora a gente vai acompanhar o arco dramático da história do Oak, que é quem? O irmão da Jude, isso mesmo, aquela criancinha que a gente conheceu na trilogia e que agora já está com seus 17, quase 18 anos. E aí, caras, o que acontece? Eu já tava com esse receio, né? Como eu falei pra vocês em relação a essa questão aí toda que eu comentei. Mas aí a Holly Black fez o quê? Ela me surpreendeu. E eu não... Não é nem que eu não esperava, porque ela é maravilhosa, perfeita, amo. Mas eu realmente fui mais surpreendida do que eu tava esperando. Primeiro que começa que o livro, ele é narrado não pelo Oak. Ele é narrado pela Ren, ou Shuren,
que é uma personagem que ela já apareceu na trilogia, mas ela apareceu ali no meio de uma questão política e eu não prestei muita atenção nela. Então eu nem sequer lembrava da existência dessa personagem. E esse livro inteiro, O Herdeiro Roubado, é narrado por ela. Aí eu comecei a história assim, mano, o que é isso? É a história... É sobre o woke. Por que uma outra pessoa vai estar narrando essa história? Eu não tô entendendo. E aí, aos poucos, eu fui entendendo do porquê que ela, essa personagem, a Ren, é ela quem narra essa história. E é muito louco essa ficha aí caindo aos poucos no livro, até que chega no final e meio que, tipo assim, faz todo sentido. Então, basicamente, o que acontece nessa história é que o Madoc, né, o pai da Jude... padrasto, enfim, e o pai do Oak, enfim, ele acaba sendo capturado e ele tá mantido como refém, preso, enfim, lá na Corte dos Dentes, que é comandado pela Lady Nor. E essa Lady Nor, ela é uma louca perturbada, tá criando um exército e tudo, de vingança mesmo, porque, enfim, ela não apoia, né, o reino da Jude e do Carden, enfim, e eles chegaram até a tentar negociar alguma coisa com a Jude, tipo, você quer o seu pai de volta, não sei o quê, e a Jude, tipo assim... Não. Só que aí o Woke, né, não aceitou e meio que por baixo ali dos panos, sem que a Judy soubesse nem nada, ele resolveu sozinho, por conta própria, o menino, junto só com apenas um soldado, que é um amigo dele lá, um soldado, pra ele ir numa aventura, nessa loucura de ir até essa Corte dos Dentes, numa cidadela lá que foi tomada pela Lady Nor, pra ele poder resgatar o pai dele, etc. Só que pra ele fazer isso, ele precisa da ajuda da Ren. E é aí que você percebe a importância da personagem nessa história e como que ficou tudo incrível com a narração sendo feita por ela. Eu amei estar de volta nesse mundo e eu amei a qualidade que a Holly Black manteve. É claro que assim, essa é uma duologia, são 2 livros e o segundo livro, a continuação e finalização, vai estrear só agora em abril, então ainda não tá finalizada, né? E eu não sei como que vai ser pra mim os meus sentimentos, mas por enquanto eu ainda gosto mais de O Príncipe Cruel, ainda é minha trilogia fave, eu amo demais, só que esse livro foi maravilhoso, assim, foi extremamente prazeroso voltar pra esse mundo mágico e voltar pra essas intrigas políticas, porque é isso que a Holly Black te entrega. Ela te entrega muita intriga política, migalhas de romance, inclusive. Eu amo os romances que tem nas histórias dela, mas são sempre migalhas. E apesar de, tipo assim, não ser um Game of Thrones da vida, na questão de intrigas políticas e aquelas coisas loucas, elaboradas, não sei o quê, é muito bem feito. Eu amo a forma como ela cria todo o plot, toda a história, todo o desenvolvimento, todas as problemáticas, as questões, as desavenças e também todas as regras que esse mundo férico existe, né? Esse mundo das fadas. Ele é muito específico, então tem muita coisa ali. Por exemplo, o fato de que as fadas elas não podem mentir, então por conta disso elas têm uma lábia, sabe? Então tudo que elas falam, elas não podem mentir, então não pode ser uma mentira aquilo que tá sendo dito, mas tem que ter toda ali uma rebolada, sabe? Uma quebra de cintura para que as coisas consigam ir se desenvolvendo. Então, são coisas, assim, muito específicas e você tem que ser muito sagaz para escrever uma história dessa, cara. Então, por isso que eu admiro demais a Holly Black e por isso que ela me surpreendeu muito. Então, essas foram as minhas leituras até o momento, lembrando que estamos no final de março. Eu li 4 livros. Estou muito feliz com isso porque, cara, foram leituras muito boas. Todas as 4 foram leituras muito boas. Mas, né, já deu de perceber aí que A Casa no Mar Cerúleo não foi um favorito. Eu me arrisco a dar 3,5 estrelas para esse livro. No máximo 4, sabe? Eu ainda não bati o meu martelo. Mas, não sei, fica por aí. 3,5, 4 estrelas mais ou menos. E como eu falei pra vocês, eu iria dizer, né, quais foram as leituras que eu mais gostei. No Tempo dos Feiticeiros foi uma releitura, então é algo que eu mais ou menos já esperava. E uma coisa que me deixou muito feliz com essa leitura foi que o carinho se manteve e a qualidade também, sabe? Quando você, depois de muitos anos, você relê um livro e você fica tipo assim, não é tudo isso que eu lembrava. Não aconteceu isso. Esse livro realmente manteve a qualidade e eu acho isso muito incrível, principalmente porque é um livro infanto-juvenil. Agora, contando pra vocês as leituras que eu mais gostei, Tudo é Rio, da Carla Madeira, e O Herdeiro Roubado, da Holly Black. Essas 2 leituras foram, assim, desesperadoras, devastadoras, uma loucura. Aquele tipo de história que eu não conseguia parar de ler. Esses 2 livros foi literalmente assim. Então, esses 2 livros foram, sim, 5 estrelas. Eu recomendo totalmente, demais, demais, demais. E se você já leu algum desses livros que eu indiquei aqui, que eu comentei, né? Você deixa aí nos comentários que eu quero saber. Ou se você tá com interesse em ler algum desses, enfim. No fim das contas, eu recomendo todos esses 4, qualquer um deles, se você quiser ler. Eu acho que você vai ter uma leitura prazerosa, muito interessante, enfim. Mas vocês já estão sabendo aí quais são os meus favoritos até o momento dos lidos até agora. Lembrando que se você se interessar por algum desses livros, você pode estar comprando no meu link de afiliada na Amazon, que vai estar aí na descrição. Eu agradeço demais se você comprar com o meu link, porque isso vai estar ajudando o canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cuidem dele com muito carinho desse vídeo aqui, por favor. Que coração é esse, meu Deus? Por favor, deixando um like, deixando o seu comentário,
compartilhando com algum amigo, enfim, o que você quiser fazer com esse vídeo, né? Demonstrar que você esteve aqui, eu ficaria muito feliz. E é isso, um beijo.